Eu e meu primo Daniel sempre gostamos de aventuras. Ele era o cara experiente, escoteiro nato, enquanto eu era apenas o acompanhante ansioso por sair da rotina. Quando tínhamos pouco mais de 20 anos, decidimos explorar uma área isolada na Amazônia, Brasil. Uma viagem no meio da semana parecia perfeita para evitar multidões e aproveitar o silêncio da natureza. Chegamos no início da tarde, estacionamos em um ponto de piquenique e caminhamos uns 20 minutos floresta adentro até encontrar uma clareira espaçosa. Ali, montamos nossas barracas e fizemos uma fogueira. Daniel era incrivelmente rápido com as mãos, montando tudo como se fosse um ritual. Eu, atrapalhado como sempre, levei o dobro do tempo. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e roxo. A tranquilidade da floresta era quase hipnotizante. Daniel, como sempre, trouxe um banquete, hambúrgueres e bifes. Enquanto cozinhávamos, trocávamos histórias, tomávamos cervejas e ouvíamos rock clássico. Era o tipo de vibe que você só encontra no meio do nada. Foi quando ouvimos o primeiro som. Era um cantarolar, baixo, quase imperceptível no início, mas claramente humano. Paramos a música e ficamos em silêncio, tentando identificar a direção. Parecia vir da escuridão entre as árvores. Daniel buscou sua lanterna enquanto eu, já um pouco tenso, me levantei para ajudar. Mas quando finalmente iluminamos a área, nada. Deve ser o vento ou algum animal, ele disse, tentando parecer tranquilo. Eu sabia que ele não estava. Voltamos ao que estávamos fazendo, mas mantivemos a música mais baixa e os sentidos mais aguçados. Foi quando algo pesado caiu no meio do acampamento. Não foi um galho que caiu por acaso. Aquilo foi arremessado. Daniel se levantou num pulo e gritou para a escuridão. Quem está aí? Isso não é engraçado. Silêncio. Poucos segundos depois, ouvimos passos rápidos, leves, se afastando. Não eram de um animal, eram de uma pessoa. Minha primeira reação foi sugerir que arrumássemos tudo e saíssemos dali. Mas Daniel discordou. É muito perigoso andar por essa floresta no escuro. Temos spray de urso, estamos bem. Concordei relutantemente, mas meu instinto me dizia que algo estava muito errado. Passamos a noite em alerta. Combinamos de nos revezar para ficar de guarda. Daniel foi o primeiro. Pegou seu livro e sentou perto da fogueira enquanto eu me encolhi no saco de dormir dentro da minha barraca. O sono veio rápido, mas foi interrompido por algo estranho. Acordei com uma sensação de que estava sendo observado. Meu corpo estava rígido, mas meus olhos estavam abertos. Quando olhei para a entrada da barraca, vi uma silhueta. Uma cabeça estava espiando por ali. No início, pensei que fosse Daniel. É minha vez? Perguntei, ainda grogue. A figura não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel por alguns segundos intermináveis. Então, lentamente, o zíper foi fechado e ela desapareceu. Uma onda de adrenalina tomou conta de mim. Sentei-me num salto, ouvindo passos que se afastavam. Daniel, chamei com a voz trêmula. Saí da barraca e corri até a dele. Estava fechada. Abri o zíper e, para minha surpresa, ele estava dormindo profundamente. Acordei-o imediatamente e, quando expliquei o que tinha acontecido, ele ficou tão pálido quanto eu. Pegamos os sprays de urso e nos abrigamos na mesma barraca. Enquanto eu pegava meu saco de dormir na minha, o zumbido começou novamente, dessa vez mais próximo. Daniel estava do lado de fora, segurando firme o spray, me apressando. Rápido, alguém está vindo! Nos trancamos na barraca e ficamos atentos a qualquer barulho. Durante horas, ouvimos passos, galhos quebrando e, por vezes, aquela melodia sinistra de alguém cantarolando. O tempo parecia se arrastar até que,
finalmente, o céu começou a clarear. Assim que havia luz suficiente, desmontamos tudo o mais rápido que conseguimos e caminhamos de volta ao carro sem olhar para trás. Não houve conversa durante o trajeto. Até hoje, 6 anos depois, nunca mais voltei a acampar. Não sei quem ou o que estava naquela floresta, mas uma coisa é certa: o maior perigo não são os animais, são as pessoas. Desde pequeno, meu pai sempre me dizia algo que ficou gravado na minha mente: não tenha medo dos mortos, tenha medo dos vivos, porque são eles que podem te machucar de verdade. Essas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto dirigia para a antiga cabana da minha família, escondida no coração da Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão. Após a morte dele, recebi uma herança que incluía a cabana, mas minha mãe decidiu colocá-la à venda. Antes que isso acontecesse, vi nela uma oportunidade de me isolar, fugir de tudo e organizar meus pensamentos. Com meu cachorro, meia-noite, no banco de trás, cheguei à cabana cercada pela vastidão das matas da Mantiqueira. Era uma construção simples, mas aconchegante. 2 andares, uma varanda no quarto principal e cercada por uma paisagem de araucárias que parecia engolir o mundo. Passei os primeiros dias como planejado. Caminhadas de manhã, brincadeiras na mata com meia-noite e noites regadas a DVDs e cerveja. Tudo parecia normal. No 3º dia, porém, o clima mudou. Estava chovendo fino e decidi ficar na cabana. Lá fora notei algo estranho. Pegadas na lama ao redor da cabana. Não eram minhas, nem de meia-noite. Elas pareciam recentes, mal cobertas pela garoa e desapareciam em direção à parte mais densa da mata. Decidi ignorar. Talvez algum animal ou alguém da casa vizinha tivesse passado por ali. À noite, o silêncio da mata era quase ensurdecedor. Meia-noite deitou ao meu lado, mas de repente levantou as orelhas atento. Em um instante, ele pulou da cama e disparou escada abaixo. Fiquei parado, ouvindo o som de suas patas na sala de estar. Poucos minutos depois, ele voltou, me puxando pela coleira. Ele queria sair. Contrariado, desci com ele até a entrada. Lá fora, ele começou a puxar em direção às árvores, exatamente onde as pegadas desapareciam, mas também cheirava a lateral da casa e olhava para o telhado. Algo o incomodava. De volta ao quarto, tentei dormir, mas então ouvi algo no telhado. Era um som compassado, como passos lentos, cada um meticulosamente espaçado. Não parecia um animal pequeno. Meia-noite correu até a porta de tela da varanda e começou a latir. Peguei uma lanterna e saí para investigar. O telhado estava vazio, a chuva havia cessado e não havia nenhum sinal de algo estranho. Respirei fundo, acendi um cigarro e tentei me acalmar, convencido de que era minha imaginação. Foi então que o vi. Na copa de uma árvore próxima à varanda, algo estava agachado. Um ser alto, magro demais, com braços absurdamente longos que se agarravam aos galhos acima dele. Sua pele era pálida, quase translúcida, e sua boca, aberta, era uma mancha negra sem expressão. Ele não se mexia, apenas me encarava. Senti um arrepio que parecia cortar minha espinha. Meia-noite começou a rosnar baixo, como se percebesse o mesmo que eu. Minha mente gritava para eu sair dali, mas meu corpo estava congelado. Não ousei iluminar aquela coisa com a lanterna. Em vez disso, recuei lentamente para dentro da cabana, puxando meia-noite comigo. Tranquei a porta e fechei as cortinas, sentindo uma pressão crescente no peito. Naquela noite, ouvi batidas leves na porta de vidro da varanda. Um som rítmico, metódico, como se dedos estivessem tocando suavemente o vidro, convidando. Não cessava. Meia-noite se encolheu no canto do quarto, observando a porta sem coragem de se aproximar. Senti um desejo quase hipnótico de abrir a porta,
Mas ao mesmo tempo, a voz do meu pai ecoava em minha mente. Não faça isso. Fique onde está. Fiquei parado, suando frio, até que, de alguma forma, o cansaço venceu e adormeci. Quando acordei, o sol já iluminava a mata. Não esperei. Arrumei minhas coisas e saí da cabana o mais rápido que pude. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um calafrio que nenhuma fogueira ou cobertor consegue aquecer. O que estava naquela árvore? Não sei. E talvez seja melhor assim. Lá estava eu, navegando no OLX e no Facebook Marketplace à procura de um novo celular. Isso foi há muito tempo, então tinha que ser algo como um iPhone 7 ou similar, naquela época em que os celulares ainda tinham o botão Home. Encontrei um anúncio de um iPhone qualquer à venda, algo genérico, mas o preço era ótimo, R$ 300. O vendedor listava todos os detalhes que eu precisava saber. O celular era desbloqueado, novo e nunca havia sido aberto. Ele até enviou um vídeo da caixa, ainda lacrada. O nome do cara era Melvin. Ele parecia legal e fácil de conversar por mensagem. Peguei o número dele e combinamos o ponto de encontro. A localização no anúncio dizia que ele estava em São José dos Campos, perto de onde eu morava. Mas, por mensagem, ele explicou que estava mais ao norte, em um lugar chamado Campos do Jordão. Apesar de não estar feliz com isso, o preço era bom demais para deixar passar. Chamei alguns amigos para ver se alguém topava uma aventura. Afinal, 1 hora de carro seria mais divertido com companhia. Minha amiga Martina concordou em ir, com a condição de que eu pagasse comida para ela depois. Combinado. Melvin sugeriu que nos encontrássemos no estacionamento de uma delegacia de polícia em Campos do Jordão, afirmando que sempre fazia negócios nesses lugares para evitar golpes. Achei uma ideia boa. Na verdade, me deixou mais tranquilo. Passei para pegar Martina por volta das 20h30 e seguimos viagem. Conversar com ela deixou o trajeto mais leve e já estávamos planejando o que fazer depois de pegar o celular. Quando saí da rodovia, notei que estávamos entrando em uma área bem isolada. Eram estradas cercadas por mata, com algumas casas e comércios esporádicos, mas a maior parte era só árvores e escuridão. Finalmente, chegamos à delegacia. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns carros da polícia. Dirigi ao redor do prédio algumas vezes, mas não vi o carro que Melvin havia descrito, um Nissan preto. Liguei para ele e ele atendeu dizendo que estava com problemas no carro, parado na beira da estrada. Perguntou se podíamos ir até ele para ajudar a dar partida no motor, já que ele tinha cabos de ligação. Olhei para Martina, que começou a balançar a cabeça imediatamente, dizendo: "Nem pensar, isso é muito suspeito." Apesar disso, resolvi passar pelo local que ele enviou para verificar, mesmo achando toda a situação estranha. Seguimos em frente e quando nos aproximamos, vimos o reflexo dos faróis de um carro parado à beira da estrada. A área era completamente escura, com mata densa dos dois lados e sem iluminação pública. Reduzi a velocidade e vi que era mesmo um carro preto, mas não conseguíamos enxergar ninguém dentro ou fora. Martina insistiu para que continuássemos dirigindo e foi o que fiz. Assim que passamos pelo carro, meu telefone começou a tocar. Era Melvin, ligando repetidamente. Ignorei as chamadas. Ele então mandou uma mensagem: "Vi você passar, por que não parou? Vire e volte." Martina riu da situação, tentando manter o clima leve. Para compensar, sugeri que procurássemos um restaurante próximo. Encontramos um pequeno lugar bem tranquilo, praticamente vazio, mesmo sendo uma sexta-feira à noite. Pedimos café e começamos a relaxar. Enquanto a garçonete pegava nossos pedidos, um homem entrou no restaurante. Ele vestia um moletom azul marinho com aparência suja, o capuz cobrindo parte do rosto. Sentou-se no balcão, pediu um café
e começou a nos observar de tempos em tempos. Sussurrei para Martina: "Não olha agora, mas acho que aquele cara é o Melvin." Assim que ele agradeceu à atendente em voz alta, tive certeza, era a mesma voz do telefone. Pedi a conta imediatamente. Quando saímos do restaurante, vimos que ele estava nos seguindo. Entrei no carro o mais rápido que pude e saímos dali. Na estrada, percebi que havia um carro preto nos seguindo. Comecei a acelerar, mas logo o indicador de pressão do pneu acendeu. Estava perdendo ar rapidamente. Parei no acostamento e confirmei. O pneu havia sido cortado. Tive que trocar pelo step, o que levou uns 15 minutos. Apesar do nervosismo, conseguimos sair dali sem maiores problemas. Hoje, Martina e eu rimos dessa história, mas não consigo esquecer o quão perto estivemos de cair em uma armadilha. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para assistir mais vídeos interessantes como este. Até logo!